Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Desmistificando Exatas, onde você sempre sai sabendo mais do que quando chegou. É complicado o chefe chegar depois que o vídeo começou. Mas então, agora vamos fazer o que a gente veio pra fazer, né? Que é fazer questão da UERJ. Bora. Então vamos. Fala galera, então mais uma questãozinha da UERJ, uma questão de 2025, então foi uma questão bem fresca aí. É uma questão que vai falar um pouquinho de estequiometria, tá? Então vamos lá. Uma indústria decidiu tratar seu descarte de 10 mil litros de solução aquosa de HNO3 completamente ionizado por meio de neutralização com CaCO3. Para saber se esta substância deveria ser utilizada na forma de grãos ou em pó, foram realizados testes em igualdade de temperatura, pressão, concentração de HNO3 e massa de CaCO3. Observe a equação química a seguir, que representa a neutralização completa do HNO3 em 5 kg de carbonato de cálcio. Aí ele te dá a reação e depois ele vem com a pergunta. Calcule o pH da solução do descarte antes da neutralização. Em seguida, indique a forma de CaCO3 testada, grãos ou pó, que apresentou a maior velocidade da reação, justificando sua resposta. Então, vamos fazer essa questãozinha aí. Então, gente, na questão, o que ele falava? Ele falava que a gente tinha uma solução de descarte. Essa solução de descarte tinha um volume de 10 mil litros de HNO3, um ácido, né? E ele pergunta qual era o pH antes de acontecer a neutralização. Bom, para isso, a gente vai ter que usar as informações que ele deu pra gente do carbonato de cálcio. Então, nessa equação, ela já está balanceada, só que isso é uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção na hora dos cálculos, porque senão sempre vai dar alguma coisa errada. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se ele quer o pH, a gente precisa descobrir qual a concentração de H+, antes desse descarte, tá? Antes dessa neutralização, na verdade. Então, a gente vai utilizar a massa molar que nos foi fornecida, né, o carbonato de cálcio, e a gente vai utilizar para saber quantos mols de carbonato de cálcio a gente tem e com isso fazer a regra de 3 para saber em relação a HNO3. Então, vamos lá. A gente sabe que a massa molar do CaCO3, por conta dos dados no exercício, é de 100 gramas por mol. Então, aqui a gente já consegue dar o nosso primeiro passo. A gente sabe que o mol de CaCO3 equivale a 100 gramas. Então, quantos mols eu vou ter caso eu tenha 5 vezes 10 a 3 gramas, né? Por que 5 vezes 10 a 3? Porque a gente tem que lembrar que sempre precisa passar de quilograma para grama, e é vezes 1000, então fica vezes 10 a terceira. Quando a gente faz essa conta daqui, a gente descobre que a gente tem 50 mols de CaCO3 nesses 5 vezes 10 a 3 gramas. Beleza. Depois que a gente descobre essa parte agora, a gente precisa descobrir quantos mols eu tenho em relação ao HNO3. Como é que eu vou fazer isso? Como ele fala que é uma reação de neutralização, eu sei que o número de mols que eu tenho de ácido vai ter que ser igual ao número de mols que eu tenho de carbonato de cálcio. Então, normalmente, ficaria número de mols de HNO3 é igual ao número de mols de CaCO3. Só que o que acontece? Vem aquela parte da estequiometria. Então, a gente sempre tem que lembrar que o número que vem na frente, no caso, o 2 e o 1 que tem aqui, eles se cruzam. Ou seja, se eu tenho o número de mols de HNO3 igual ao número de mols de CaCO3, onde tem 2 ali, que está no HNO3, vai entrar aqui, no CaCO3. E onde tem o 1 no CaCO3, vai entrar aqui multiplicando no HNO3, beleza? Então, vai ficar 1 mol, né? 1 vezes o número de mol de HNO3 é igual 2 vezes o número de mols de CaCO3. Beleza, a gente já tem o resultado do número de mols de CaCO3, que são 50. Então, agora é só fazer a substituição. Então, a gente sabe aqui que o número de mols de HNO3 vai ser igual 2 vezes 50.
saber a concentração, é só dividir o número de mols pelo volume que a gente tem. Então, nesse caso aqui, para a gente saber a concentração, ou molaridade, né, do HNO3, a gente vai fazer a divisão de 100 mols por 10 mil litros. Lembrando que, como já está em litro, tudo bem, mas se tiver em ml, a gente tem que passar para litro, tá? Então, vai cortar, 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 cortar. Então, esse valor vai ficar 0,01, beleza? Mol por litro. Depois que a gente descobre essa parte, agora sim a gente pode fazer o cálculo do pH. Para a gente calcular o pH, pH é igual a menos log da concentração de H+. A gente já tem a concentração de H+, que é 0,01, então vai ficar pH é igual a menos log de 0,01, ou se a gente quiser passar para a anotação, 1 vezes 10 a menos 2. Esse 2 vai lá para frente, né? E a gente fica com pH é igual a 2. E aí a gente mata a questão. Só que ele também pergunta em questão do estado que ele vai querer usar esses cascalhos de carbonato de cálcio. No caso, é melhor usar em pó, por quê? Porque você aumenta a superfície de contato, você aumenta a velocidade com que essa reação vai acontecer, tá? Então, lembrando, sempre olhar a estequiometria da reação, verificar também se está tudo na unidade que você precisa, ou seja, se está tudo em gramas, se está tudo em litros, e lembrar também que quando a gente vai falar de pH, a gente tem que falar de molaridade, então a gente tem que falar da nossa concentração. A gente não pode simplesmente usar o número de mols para calcular o pH, tá? Muito obrigada por essa aula aí, valeu, tchauzinho!